Vírus, bactérias, protozoários. Vários desses minúsculos organismos vivem no nosso planeta em todos os lugares. Carregados por outros seres vivos ou contraídos no ambiente, esses pequenos seres podem ser inofensivos ou maléficos que podem causar doenças fatais. Algumas dessas doenças fatais foram rapidamente transmitidas e se espalharam, não só por uma cidade ou região, mas para o mundo inteiro, o que podemos chamar de pandemia. Mas afinal, quais foram essas pandemias? Quais organismos as causaram? Foram erradicadas como? Quais sintomas? Onde elas começaram? São tantas perguntas, mas a resposta para todas elas teremos aqui neste vídeo. Primeiramente, o que é uma pandemia? De uma doença em escala global, diferente da endemia, epidemia e surto, que são em escalas menores, como a regional, por exemplo. Mas não vamos nos aprofundar nisso e vamos focar no assunto principal. Para começar, iremos falar sobre a peste bubônica e a peste negra. Mas por que falar das duas? Simples! A peste bubônica, historicamente, é a causadora da peste negra, doença que assolou a Europa no século XIV, deixando mais de 50 milhões de mortos. A peste é causada pela bactéria Yersinia pestis e pode se disseminar pelo contato com pulgas e roedores infectados. Os sintomas principais da peste são inchaço dos gânglios linfáticos na virilha, na axila ou no pescoço. Outros sintomas são febre, calafrios, dor de cabeça, fadiga e dores musculares. Acredita-se que essa doença tenha se desenvolvido na Ásia, mais precisamente na China, e chegado na Europa por meio dos ratos dos navios de comércio. Mas afinal, como a peste acabou? Bem, primeiramente foram implantadas as medidas de quarentena, o que ajudou na diminuição da disseminação e melhorou o quadro de propagação da doença. Também houve melhoria nas condições de higiene do povo, o que também ajudou muito para que a doença acabasse. Agora, iremos falar de outra doença que causou uma pandemia, a varíola. A varíola não é uma doença nada recente. Acredita-se que ela tenha surgido há mais de 3.000 anos durante os primeiros pagamentos agrícolas na África e tenha se espalhado pelo mundo. Inclusive, acredita-se geralmente que esta era a causa da queda dos impérios dos astecas e dos incas. A varíola é causada pelo ortopox vírus, e a doença pode se disseminar por meio do contato com pessoas doentes ou objetos que entraram em contato com saliva ou secreções dessas pessoas. Passando pela corrente sanguínea, o vírus se instala principalmente na região cutânea, provocando febre alta, mal-estar, dores no corpo, problemas gástricos, entre outros sintomas. Mas como a varíola foi controlada, afinal? Vamos lá! No final do século XVIII, o médico e naturalista inglês Edward Jenner observou que nas epidemias de varíola que periodicamente varriam a região, as ordenhadoras de vaca em geral permaneciam imunes. A partir daí, notou-se que as vacas apresentavam feridas semelhantes às variolosas, que eram transmitidas às ordenhadoras. Daí dizia-se que quem pegava a varíola da vaca não era afetada pela varíola. Após anos de observação, Jenner realizou uma experiência revolucionária e conseguiu demonstrar que sua vacina, além de eficaz, era segura, chegando ainda em vida a receber inúmeros prêmios e distinções. A pandemia da cólera ocorreu em 1817 e matou centenas de milhares de pessoas. Desde então, a bactéria causadora da doença, a Vibrio cholerae, sofre diversas mutações e causa novos ciclos epidêmicos de tempos em tempos, e, portanto, ainda é considerada uma pandemia. A cólera é transmitida geralmente através da água, alimentos e talheres contaminados com a bactéria. Lugares onde não há o tratamento de esgoto adequado e acesso à água potável são mais propensos a ter essa bactéria presente. Os sintomas são diarreia intensa, cólicas e enjoo. Apesar de existir vacina contra a doença, ela não é 100% eficaz, e o tratamento é à base de antibióticos. Acredita-se que entre 40 e 50 milhões de pessoas tenham morrido na pandemia de gripe espanhola em 1918, causada por um vírus de influenza mortal. Não se sabe o local de origem dela, mas sabe-se que ela se iniciou de uma mutação do vírus influenza.
Os primeiros casos foram registrados nos Estados Unidos. Mas por que o nome de gripe espanhola se os primeiros casos foram nos Estados Unidos? Simples, a doença recebeu esse nome em razão da forte divulgação do problema na imprensa espanhola. Seus sintomas são febre, dor no corpo, coriza, tosse, entre outros sintomas. Numa cidade bem longe daqui, surgiram os primeiros casos da doença Covid-19. Wuhan, na China, apresentou até sábado 50.334 casos totais confirmados. No Brasil, ultimamente, foram registradas 12.000 mortes provocadas pela Covid-19 e cerca de 180.000 casos confirmados da doença em todo o país até esta quarta. A doença, por enquanto, ainda não tem cura, porém cientistas estão buscando por ela. Seus sintomas são tosse, febre, cansaço e, em casos graves, dificuldade para respirar. Foram tomadas as medidas de quarentena e lockdown em alguns lugares, e o que nos resta é evitar aglomerações e torcer para que essa pandemia acabe rápido.